Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus, o programa que leva a UFRN até você. Na edição de hoje, vamos te apresentar a Potiguana, mascote da UFRN. A repórter Malu Machado estreia no quadro Na Rota do Campus e sua parada é no espaço Coworking das empresas júniores. No quadro Pesquisador Destaque, você vai conhecer o professor do Departamento de Geografia, Rodrigo de Freitas, e tem uma reportagem especial sobre a dislexia. Fica com a gente que o PDC tá só começando. O mascote é um personagem criado por uma marca para desenvolver um vínculo mais próximo com o seu público. Mas você sabia que a UFRN também possui uma mascote? Vem com o repórter Ramon Soares conhecer a Potiguana. Muita coisa faz a gente lembrar da UFRN. A reitoria, a biblioteca, o restaurante universitário, mas não podemos esquecer das iguanas. Isso mesmo, elas estão presentes por todos os lados do campus e não é difícil de avistar uma delas nas árvores por aqui. As iguanas são tão presentes que até mascote institucional da UFRN esse réptil se tornou. Sabia disso? A gente recebeu uma demanda do reitor da universidade, que tinha visto em uma universidade um mascote, né? E ele ficou muito empolgado com isso, achou que aquilo enriqueceria muito, né, a imagem da universidade na sua comunicação, né, com o público, né? E aí a gente recebeu essa demanda de criar um mascote, né, que fosse um personagem que se identificasse com a vida do estudante, de quem convive aqui na UFRN, no campus, né, e nos diversos espaços da universidade, né? E a gente começou a pensar em ideias e uma das ideias foi uma iguana, que é um animal bem comum aqui no nosso ambiente, né? E aí a gente começou a bolar, então eu fui dar a cara, né, e a forma desse mascote. Então eu comecei a rabiscar e criar um personagem e aí a gente depois foi pensar no nome. Esse nome também foi pensado coletivamente, né, juntar o nome Potiguar, por ser do RN, e iguana virou Potiguana. A escolha não foi por acaso. Ainda em 2020, uma votação foi aberta nas redes sociais da UFRN para decidir quem assumiria o posto de mascote da universidade. Eu criei 2 mascotes, né? Eu rascunhei 2 mascotes porque um deles remetia ao saber, então era uma coruja que tinha umas feições que se aproximava de Câmara Cascudo, que é um ícone daqui da nossa cultura, né? Mas também da universidade, que ele também atuou aqui. E foi assim, surgiu coletivamente e a gente foi dando essas formas. A ideia era criar um personagem que parecesse amigável, né? Parecesse agradável de ver e usar esse mascote em diversas produções da comunicação. Esses personagens foram colocados em votação, né? E a Potiguana conseguiu a maioria dos votos, então foi uma coisa assim participativa também por parte da comunidade. Não? A gente não escolheu um personagem e esse é o mascote. Não, a gente colocou em votação, houve uma participação bastante significativa dos alunos, da comunidade universitária toda, né? O início do processo criativo foi a moda antiga, com lápis e papel. O chargista Ivan Cabral deixou sua experiência guiar e a Potiguana nasceu com base em tudo que a universidade representa. Por muitos anos trabalhei com quadrinhos, trabalhei com charge, né? Tive uma atuação como chargista por mais de 30 anos aqui na imprensa. E fazendo cartoons, então eu sabia que eu deveria usar essa linguagem que eu já dominava visual, né, do cartoon. E eu sabia também que há um princípio de que as formas arredondadas são mais agradáveis, mais amigáveis, assim. Então eu comecei a criar assim com um animal fofinho, né, que fosse simpático, que tivesse uma expressividade. Então eu fui rabiscando. Na verdade, quando a gente vai criar alguma coisa, eu, pelo menos, né, eu começo sempre com lápis e papel. Então, eu não fui para o computador criar, não. Eu começo a rabiscar, né, como dizia um chargista famoso, que dizia assim, que ele deixava o lápis pensar. Então, a gente fica rabiscando ali, tentando achar uma forma, mexendo para lá e para cá, até que eu encontrei uma forma ideal, né. A mascote, ela não tem valor em si mesma, né? Ela representa a universidade e, ao falar da universidade, falamos de tudo que há por trás de uma universidade como essa, né? De produção de conhecimento, de pesquisas, de cultura, de discussão, de debates, da casa do saber mesmo, né?
da construção e da divulgação do saber, né? Do compartilhar o saber. Hoje é dia de estreia da repórter Malu Machado aqui com a gente no quadro Na Rota do Campus. E a parada dessa vez é no espaço Cowork de empresas juniores no Centro de Convivência. Vamos saber mais detalhes? Você faz parte de alguma empresa júnior da UFRN? Sabia que aqui no Campus Central existe um espaço específico para realizar os encontros da sua empresa? Eu sou Malu Machado e a partir de hoje você explora o universo da UFRN junto comigo. Então vem que chegou a hora de entrar na Rota do Campus. Hoje a nossa parada é aqui, no Coworking das Empresas Juniores da UFRN. Mas para começar, você sabe o que é um EJ? As empresas juniores são organizações estudantis em instituições de ensino superior sem fins lucrativos, compostas por alunos da universidade. O objetivo é proporcionar, antes da formação, uma entrada no ambiente empresarial. Eu entrei na ênfase porque eu vi que era uma oportunidade de melhorar os meus conhecimentos e aprimorar as minhas habilidades, tanto no meio profissional, como no meio de amigos dentro da faculdade, toda essa questão do convívio com as pessoas, que é uma empresa que tem muito potencial. E ela dá a oportunidade de você ter muita prática, coisa que a grade curricular da faculdade não nos proporciona. Então, na ênfase você aprende de tudo, não só na ênfase, em todas as empresas juniores. Você consegue ter realmente essa prática e essa experiência que já te tira da faculdade pronta. O coworking se torna não apenas um ponto de encontro dos empresários, mas também o local onde acontece o credenciamento das EJs e o incentivo ao empreendedorismo universitário aqui na UFRN. O coworking ele foi pensado, para poder ter um espaço bonito, um espaço elegante para as empresas juniores atenderem os seus clientes, fazerem treinamentos e se reunirem como empresa. Então, foi dessa maneira que a ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão, pensou em criar um espaço especial para esse grupo que é grande aqui na universidade, aqui na UFRN. Fundado em dezembro de 2023, o espaço pode ser utilizado para reuniões e encontros dos empresários. Porém, o coworking tem suas próprias iniciativas voltadas para os alunos da universidade. Em 2024, foram realizados encontros para debater a temática do empreendedorismo, como os eventos Cinema Empreendedor e Café, Livros e Empreendedorismo. O espaço ele é proveitoso de diversas maneiras. Nós aqui temos alguns eventos e as empresas, os empresários juniores se reúnem aqui como empresa, recebem clientes, fazem treinamentos e se relacionam, fazem networking, porque não só aqui é um espaço compartilhado, então não só fica uma empresa, mas ficam várias empresas juniores aqui dentro do espaço. Então acaba criando esse networking entre as empresas e eu acho que isso está crescendo esse ano. Agora que você já sabe como o espaço funciona, vamos entender como os estudantes podem utilizá-lo para gerar conexões e executar seus projetos? O coworking a gente, na verdade, começou a utilizar de um mês para cá. Foi o primeiro contato que eu tive aqui enquanto presidente. Vim aqui para realizar a reunião dos presidentes das EJs. Foi sediado pela Central. E após isso, nós sentimos a necessidade de usar aqui também por uma questão de, tanto pela infraestrutura, que ser bem acessível e ter também vários espaços que nós poderíamos utilizar, mas principalmente pela demanda do nosso processo seletivo, que nós estamos realizando atualmente, e por ter uma quantidade de inscritos acima do esperado, nós tivemos dificuldade de organizar tanto a parte de entrevistas, tanto que está acontecendo entrevista até agora. Então, vendo essa possibilidade e vendo esse espaço que é acessível para todos nós, nós também consideramos isso no momento de fazer essa organização, para tanto dividir as entrevistas aqui, como nos outros locais que nós temos acesso. No tempo que nós estivemos, nós já terminamos tendo contato já com representantes de outras empresas, com a ADM Consult, que já está aqui há bastante tempo. Daqui para frente seja uma oportunidade de nós também ampliarmos essas conexões. Por ser, até o momento, ser um contato muito breve, mas quanto mais nós estivermos aqui presentes, mais nós podemos aumentar e desenvolver mais essa conexão. O coworking das EJs contribui para a formação de jovens empreendedores, com iniciativas que enriquecem a formação dos estudantes.
Este espaço contribui para o fortalecimento do movimento Empresa Júnior e ajuda a tornar o UFRN um estado mais empreendedor. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima parada na Rota do Campus. Tchau! Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Na volta tem o quadro Pesquisador Destaque, dessa vez com o Rodrigo de Freitas, que é professor e pesquisador do Departamento de Geografia aqui da UFRN. E tem ainda uma matéria especial sobre diagnóstico da dislexia. Estamos de volta com Por Dentro do Campus e chegou a hora do quadro Pesquisador Destaque, dessa vez com o professor Rodrigo de Freitas, que é pesquisador do Departamento de Geografia e atua no Laboratório de Geografia Física. Meu nome é Rodrigo de Freitas, sou professor aqui do Departamento de Geografia, trabalho aqui no Laboratório de Geografia Física e ministro também disciplinas de Geografia Física na Geografia e para outros cursos também. Eu sou oriundo aqui do interior do estado, do Alto Oeste, Itaú, e aí vim para Natal para fazer o curso de Geografia Bacharelado. É uma ciência que desde de entrar na universidade eu já tinha muito interesse, especialmente pela leitura da paisagem, como a gente lê e entende a paisagem, os processos geológicos e geomorfológicos. Então eu fiz bacharelado aqui no departamento, depois fiz mestrado no Prodema, em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e o doutorado eu fiz em Geomorfologia, também dentro da Geografia, com estudo de evolução do relevo, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Terminada a graduação, eu trabalhei na Prefeitura de Natal por um tempo, enquanto também fazia o mestrado aqui no Prodema e também comecei a atuar em algumas consultorias sempre na área ambiental, sempre com foco nas questões ambientais, com resolução de problemas, avaliação de impactos ambientais, gestão ambiental. Ao término do mestrado, fui trabalhar na iniciativa privada, em empresas também na área ambiental, sempre com avaliação de impactos ambientais. E aí chegou o momento de fazer o doutorado, quando eu mudei para Recife e fiz o doutorado lá, estudando a dinâmica de evolução do relevo. Antes de terminar o curso propriamente dito, eu ingressei como professor, fiz um concurso para professor na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fui para a Bahia, morei um ano lá, passei aqui no concurso no Departamento de Geografia em seguida e iniciei o trabalho aqui como docente em junho de 2016. A minha relação com a UFRN começa na graduação e desde então eu já me apaixonei pelo ambiente que se forma na universidade, acadêmico, voltado para os avanços, a fronteira do conhecimento. Então, a partir da UFRN, isso me permitiu conhecer vários lugares no Brasil, viajar. O curso de Geografia tem essa característica que tem muita viagem relacionada, um curso bem exploratório do Brasil também em alguns países no exterior, isso tudo proporcionado pela UFRN, Então a UFRN abriu as portas para que eu tanto entrasse no mercado profissional e também conhecesse alguns lugares no mundo. E sempre com o desejo de voltar para ser professor aqui, uma vez que acabei me apaixonando pela universidade. Estudar a geomorfologia, especificamente a evolução do relevo, é a gente tentar compreender quais os processos que ocorreram no passado recente do planeta. O meu foco é com um determinado período geológico chamado Quaternário, que começa aí há 2,7 milhões de anos, aproximadamente. E como é que esses processos geológicos, especificamente os períodos glaciais e interglaciais, eles moldam, eles criam toda essa estrutura de paisagem que hoje a gente ocupa. Então aqui onde nós estamos, se nós voltarmos no tempo, por volta de 6 mil anos era um ambiente completamente diferente. E a partir de dados a gente reconstrói esses processos, reconstrói essas dinâmicas para projetar melhor a ocupação desses territórios, desses espaços. As atividades de extensão
tenho desempenhado são especialmente relacionadas ao projeto Falésias, que é um projeto que eu coordeno, e a gente faz uma integração entre ensino, pesquisa e extensão. Na pesquisa, nós estudamos áreas costeiras, especificamente áreas de falésias, as erosões de áreas de falésia, o impacto das mudanças climáticas de erosão, e a partir dos dados que são gerados, nós elaboramos atividades para gestores públicos e a população em geral, mostrando onde são as áreas de maior risco, onde tem maior probabilidade de colapso de material nessas falésias e quais são as ações emergenciais para diminuir a probabilidade de acidentes. O mais gratificante do trabalho na universidade é saber que o nosso trabalho aqui ele muda vidas e muda para melhor, tanto nos profissionais que nós formamos, quanto quando esses profissionais estão desempenhando suas atividades, e isso faz com que a gente tenha resolução de problemas reais da sociedade, assim como os nossos projetos de pesquisas e as nossas ações de extensão impactam diretamente na vida das pessoas, com melhoria da qualidade de vida, com redução de risco e salvando vidas. Isso eu acho que é a parte mais gratificante. Para os que se interessam pela geomorfologia, pelo estudo da dinâmica e evolução da paisagem, há um campo enorme de demanda de profissionais bem formados, qualificados e que, além do prazer que tem de trabalhar diretamente com a natureza, há também toda uma satisfação em saber que as nossas ações, né, de quem trabalha com a área de geomorfologia, ajuda a sociedade diretamente, porque a gente consegue prever, indicar quais são as áreas com maior probabilidade de risco de eventos de deslizamento de massa, por exemplo. O investimento na pesquisa ainda precisamos avançar mais e os desafios de tentar modelar cenários futuros dado o contexto atual de mudanças climáticas. Então a gente tem um ambiente em esterese, um ambiente passando por transformações e é bem desafiador modelar cenários futuros, como a gente vai estar por exemplo, na área de costa, com relação à erosão costeira, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos. Então, essa imprevisibilidade, essas dificuldades, são desafios que a gente precisa enfrentar aí diariamente, com coleta de dados, com rigor científico, para tentar contribuir com as nossas pesquisas, fazer com que haja uma relação melhor de ocupação da sociedade na linha de costa. Um transtorno que pode ser identificado na sala de aula ainda nos primeiros anos da vida escolar, mas que também pode chegar até a fase adulta sem qualquer diagnóstico. É a dislexia. Mas você sabia que pesquisadores aqui da UFRN estão analisando e desenvolveram um aplicativo que pode ajudar no pré-diagnóstico da dislexia? Vamos ver mais detalhes na reportagem especial de Jamile Nogueira. A dislexia é um transtorno da aprendizagem de origem neurobiológica. O que significa isso? É um funcionamento diferente em áreas do cérebro que precisam se desenvolver para a leitura. Então, quando a criança começa a alfabetização e começa a ter contato com a alfabetização, vai ficar mais evidente porque ela vai ter mais dificuldade em relacionar a letra, a sílaba com o nome da palavra, a sílaba, o som e a letra. Então isso é uma causa, né, biológica e que hoje a gente sabe que quanto antes essa criança receber o diagnóstico ou os sinais da dislexia, ela vai ter um prognóstico melhor, ou seja, ela vai desenvolver melhor, né, e ela acompanha o indivíduo ao longo da vida, mas a intervenção precoce vai fazer com que minimize esses problemas da leitura. Como forma de colaborar na percepção de sinais da dislexia, pesquisadores do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um simulador virtual que funciona como um jogo interativo. O simulador de leitura virtual, Levi, ele foi criado em colaboração dos pesquisadores do Laboratório Leia, com a orientação da professora Cíntia, com o intuito de identificar sinais precoces de dislexia. Quando a gente compara
pelo simulador, a gente faz a comparação da leitura típica com a leitura atípica, porque as pessoas que utilizam o simulador, elas vão ter essa experiência, elas vão conseguir ouvir uma leitura e julgar, de acordo com as características que foi escutada, né, se essa leitura ela foi fluida, se ela teve uma velocidade adequada, se ela teve intercorrência, se as pausas foram corretas, e elas vão conseguir observar essas características e ver se elas se encontram dentro de uma leitura típica, adequada, ou uma leitura que não está adequada tanto para a idade quanto para a escolaridade. O projeto iniciou com a proposta de ser um auxílio para estudantes de fonoaudiologia. O aplicativo, no entanto, pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde cuidadores a profissionais interessados. E a proposta do projeto era fornecer para os alunos do curso de fonoaudiologia estratégias que eles pudessem identificar a leitura de crianças com e sem dislexia. Então, a gente já tem muitos anos que eu tenho trabalhado, né, com as metodologias ativas, e aí uma forma da gente trabalhar era a simulação de casos, né, em que eles ouvem áudios de crianças fazendo a leitura, anamnese, entrevista com as mães, né, porque às vezes os alunos da fonoaudiologia nos anos iniciais ainda não têm a prática, né, de conhecer o paciente, de avaliar diretamente. Então foi uma forma que a gente encontrou, né, de fazer engajá-los, né, pela gamificação, construindo o aplicativo. Esse simulador, ele tem aqui primeiro uma interface inicial, que ela pode tanto ser lida como ouvida, porque esse aplicativo, esse simulador, ele foi feito de uma forma muito acessível, porque qualquer pessoa pode utilizar. Se ela tiver uma dificuldade na leitura, ela pode também ouvir. Então, a gente criou essa metodologia, né, para deixar mais acessível, tanto para profissionais, estudantes ou pais que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a leitura, também sobre a dislexia. O aplicativo, ele é disponível tanto na versão web e na versão mobile para iOS e Android. E ele funciona, você faz um cadastro e lá vai dizer se você é estudante, né, de graduação de algum curso. Até é importante falar sobre isso, porque não é só para aluno de fonoaudiologia que ele vai beneficiar. Então, alunos de pedagogia, de psicologia, todo mundo que trabalha na área da dislexia. Então, faz o cadastro. Também pode ser um profissional que tem dúvida no diagnóstico do seu paciente, por exemplo, ele pode entrar, exercitar lá e verificar, comparando com o seu paciente. E também para os familiares que identificam sinais nos seus filhos. O game, ele é uma proposta bem ativa, né, da pessoa entrar, escolher qual caso ele vai estudar, né, então, e tem um ranking próprio, né, que você vai fazendo o estudo dos avatares, que a gente chama, e esse ranking próprio vai dizendo para o profissional ou para o estudante que você está compreendendo bem o que é a dislexia. Essa página inicial também, que também tem explicando o que vai acontecer, como podem utilizar esse simulador, que também dá para ouvir, só clicar aqui no bonequinho. E aqui temos os avatares, que tem de diversas idades, diversos estados do país, porque a gente também quis trazer essa variedade. Como é a leitura de uma criança do norte, como é a leitura de uma criança do nordeste, do centro-oeste. Então, aqui, a gente não pode dizer, né, quem são, mas aqui tem pessoas com dislexia e sem dislexia. E a partir tanto das informações pessoais da criança, que está aqui, tanto em áudio como na escrita, e a partir da leitura oral dessa criança, a gente vai responder um quiz, avaliando a fluidez, a velocidade, a pausa, a entonação e a expressividade. Ao final, né, do jogo, vão ter algumas perguntas que a gente chama de quizzes, em que eles vão responder características da leitura daquela pessoa, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, e ao final vai dizer as características da dislexia para que a pessoa também compreenda o que é. E aí, se a pessoa se identifica ou identifica alguém que tem uma dificuldade parecida, o ideal é procurar por profissionais que atuam nessa área, né? No caso, a fonoaudiologia
tem um papel fundamental no diagnóstico, porque a alteração da dislexia, a causa é um componente da linguagem, então o fonoaudiólogo é importante que faça uma avaliação para o diagnóstico. Então a equipe multidisciplinar, né, neuropsicologia, fonoaudiologia, dados da própria escola, o professor tem um papel fundamental para que a gente consiga então fechar esse diagnóstico e conduzir uma melhor intervenção para essa pessoa. Porém, com 3 dias de vida, o filhote já começa a caminhar e ele é amamentado pela mãe até os 2 dias. No programa de hoje você conheceu a Potiguana, a mascote aqui da UFRN, viu como funciona o espaço coworking das empresas juniores, lá no Centro de Convivência. Conheceu o pesquisador destaque Rodrigo de Freitas, que estuda geografia física e assistiu a uma reportagem especial sobre a dislexia e seu diagnóstico. Por hoje é só, mas a gente se vê novamente no programa da semana que vem. Esse é o Por Dentro do Campus, levando tudo o que acontece aqui na UFRN em ensino, pesquisa e extensão até você, toda quinta às 18 horas, com reapresentação na sexta às 3h30 da tarde. Mas até lá você pode rever todos os nossos programas passados no nosso canal do YouTube, TV URN, na playlist do Por Dentro do Campus, o PDC, e acompanhe também o nosso Instagram, @pdc.ufrn. Até mais!